Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente quero pedir desculpas pela intensidade, pelo impacto do título desse vídeo. Eu sei que é forte, mas eu sei também que é necessário, né? Eu já passei por isso, eu já sofri por depressão e tive pensamentos suicidas. E eu sei que quando a gente está nesse tipo de situação, é esse tipo de título, tipo de tema que a gente coloca nas pesquisas para tentar encontrar respostas, né? Como a gente está vivendo esse estado de desespero contínuo, a gente está sempre tentando procurar alguma coisa onde a gente possa se segurar. Então eu preciso que o título desse vídeo se mantenha dessa forma, para que as pessoas que estejam passando por isso encontrem com facilidade, se elas procurarem por isso, e eu espero que elas procurem por isso no YouTube. Com certeza vai ser o vídeo mais difícil que eu vou gravar para esse canal, exatamente por ter ligação com a minha história pessoal, mas eu sei que se você assistir esse vídeo, eu gostaria de ter assistido esse vídeo há 10 anos atrás, quando eu estava sofrendo por tudo isso, porque ia ter me adiantado meses de sofrimento por ter muitas respostas daquilo que a gente não consegue encontrar quando a gente está vivendo esse desespero, né? Essa escuridão onde a gente não acha nenhum caminho que nos traga paz, que nos traga felicidade. Então esse vídeo é para você que está passando por isso, ou para você que tem medo de chegar a esse momento, de sofrer por isso no futuro, ou para você que se preocupa também com as pessoas à sua volta, e eu vou estar falando de formas e técnicas para você perceber se as pessoas à sua volta estão sofrendo por isso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, do quão sério é esse assunto, os dados mais recentes estão mostrando que em torno de 800 mil pessoas se suicidaram em um ano, né, nesse último ano que passou, o que dá uma média de uma pessoa a cada 40 segundos. Então, assim, é algo muito sério, é algo muito triste, então a gente precisa falar disso, principalmente precisa falar de formas de prevenir e formas de sair desse caminho, ou seja, existe uma forma de sair desse caminho. E por ter sido uma pessoa que passou por essa experiência, eu vou te explicar como você chega a esse ponto e como que você pode sair dessa situação, tá bom? Então, como tudo começou? Assim que eu vim aqui para a Austrália, eu comecei a trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas também e fazer palestras sobre saúde mental, sobre bem-estar e liderança. E aqui na Austrália eles têm uma coisa muito legal, que eles têm um mês de prevenção ao suicídio, porque aqui na Austrália o número é muito alto. E eles chamam esse mês de prevenção de Are You OK? Que significa, é uma pergunta que fala, você está bem? Então eles falam que essa simples pergunta pode fazer toda a diferença para você salvar a vida de uma pessoa. Então eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Eu expliquei isso para eles e eu vi que o impacto foi muito grande, né? Tantos que muitos deles pediram para que eu divulgasse essas informações para mais pessoas, que eu mostrasse essas técnicas para mais pessoas, para que pudesse ajudar as pessoas a, a, a evitar passar por essa situação. Então o que que acontece? Só para vocês terem uma ideia, o Are You OK, ele foi feito por um cara que teve, que sofreu isso na sua própria família. O que que aconteceu? O pai dessa pessoa se matou, né, se suicidou, que é o termo mais correto de se usar, e ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém nem esperava por isso, né? Todo mundo achava que ele estava bem, né? Que estava tudo certo, que tudo estava ocorrendo bem. Então foi um impacto imenso para toda a família quando o pai dessa pessoa, né, se suicidou. E aí, para você ver o quão isso é intenso e o quão isso afeta as pessoas também que ficam aqui, por 15 anos ele ficou pensando nisso, né? Imagina, 15 anos se perguntando o que que ele pode ter feito de errado, qual que é a culpa dele nessa história, como que ele não viu que o pai dele não estava bem. E aí depois de 15 anos ele fundou esse projeto, um projeto que se inicia com essa pergunta, você está bem? Porque milhares de vezes ele ficou pensando, se eu tivesse a chance de sentar com o meu pai e simplesmente fazer essa pergunta, essa simples pergunta,
sabe, verdadeira, realmente querendo saber a resposta e o sentimento das pessoas, provavelmente ele poderia estar aqui ainda. Então, de tanto pensar nisso, ele fundou esse projeto, que é um projeto agora que se espalha pela Austrália inteira. Todo mês, que se eu não me engano é o mês de setembro, ele acontece para a gente prevenir isso, para que as pessoas se conectem, conversem, perguntem umas às outras como elas estão, porque aqui, diferente do Brasil, não é muito comum conversar, não é muito comum se conectar. Então, eu acredito que é um dos grandes motivos para o número de suicídio aqui ser tão alto também. Tá? Então, lembre-se disso, a pergunta, você está bem? Então, vamos trazer um pouco de ciência, né? O que é importante a gente saber? Que qualquer motivo é motivo para que a gente chegue até essa situação, essa situação de desespero, que a única coisa que o cérebro fala para a gente é que a melhor opção seria que a gente, né, se suicidasse, a gente anulasse a nossa existência para que a dor fosse embora. Então, qualquer motivo é motivo para chegar lá, a gente não pode menosprezar os motivos. Nós somos diferentes, nós sentimos a vida de forma diferente e cada coisa pode levar a gente a essa ação. Então, você não necessariamente precisa já estar sofrendo de uma condição mental, de uma doença mental para chegar lá. Como qualquer ação, qualquer coisa que acontece na sua vida pode te levar a essa condição. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. A gente precisa respeitar a forma que cada pessoa sente e sofre e os motivos que levam elas a sofrerem, tá bom? E o que os cientistas estão descobrindo, que é uma coisa muito interessante, que você vai ver durante esse vídeo, que faz muito sentido. Eles estão descobrindo, nas pessoas que ainda estão vivas e estão querendo cometer suicídio, eles estão fazendo como se fosse um raio-x, né, do cérebro dessas pessoas. E eles estão vendo uma massa cinza exatamente na região que é responsável por sentir emoções e por tomar decisões. Uma massa cinza que não para de crescer e está inibindo esse cérebro de sentir e de fazer decisões. Olha só que interessante. Mais interessante ainda é que eles chegaram a duas conclusões que eles estão estudando mais a fundo. A primeira é que falar sobre os seus problemas, falar sobre aquilo que te machuca, faz com que essa massa cinza vá diminuindo. O que é mais uma prova, acho que Freud seria a pessoa que mais falou isso com certeza, né? A capacidade que a gente tem de se libertar, né? De colocar para fora, né? Liberar essa energia de um trauma que foi vivido através da fala. Então veja como a fala é muito importante. E você pensando nos números de suicídios, os homens são sempre maiores, o número de homens. E a gente não costuma conversar. Então veja que tudo vai se ligando. Eles também estão tentando encontrar medicamentos que façam com que essa massa cinza possa diminuir ou até mesmo sair daquele local, mas principalmente essa questão do falar. Nós precisamos falar sobre as nossas emoções, nós precisamos falar sobre aquilo que nos faz sofrer, sobre eventos que aconteceram e nos fizeram sofrer, tá bom? Então, lembre-se dessa pesquisa, porque a gente vai falar sobre várias coisas aqui e vocês vão entender o porquê que isso faz sentido. Então, quais são os dois grandes motivos para uma pessoa querer se suicidar, dentro das pesquisas que eles fizeram? O primeiro motivo é rejeição. Né? Ela não se sente parte de nada, ela não se sente parte de nenhum grupo. E a segunda, uma coisa muito importante, ela não sente que ela é entendida pelas outras pessoas. Acho que essa é a mais forte de todas. Ela sente que ninguém é capaz de entender a dor e o sofrimento que ela está passando. A segunda questão, que também é muito importante, é o fardo, é o peso. Essas pessoas se sentem um peso para suas famílias, para os seus amigos, para o seu trabalho. Elas sentem que o mundo seria melhor se elas não estivessem aqui. Então lembre-se, rejeição e fardo. Porque agora eu vou dar para vocês algumas técnicas e algumas formas de vocês conversarem com essas pessoas, para que vocês possam identificar o que elas estão passando e encaminhar elas para os profissionais, né? Isso é muito importante. Se você não é um profissional da área da saúde, principalmente um psicólogo ou um psiquiatra, não vá a fundo nessas questões. Eu vou te dar uma forma de você conseguir pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo, mas não seja você responsável por essa pessoa, pelo tratamento dela. Você vai encaminhar ela para um profissional assim que você vê que a situação realmente está séria.
tá bom? Então, primeira dica, como que a gente começa a identificar se as pessoas ou até nós mesmos estamos chegando a esse ponto? Mudança. Alguma coisa mudou, alguma coisa está diferente nessa pessoa ou em nós. Então nós costumávamos rir bastante e nós não rimos mais. Nós costumávamos conversar bastante e nós não conversamos mais. Nós costumávamos sair e socializar, mas não fazemos mais isso. Então, mudanças. Tem coisas que estão mudando nessa pessoa para pior, vamos assim dizer. Não estou falando que ficar sozinho é um problema, eu estou falando uma mudança para pior, tá? Então a primeira coisa é mudança. Se você quer cuidar das pessoas que estão à sua volta e que você ama, você precisa prestar atenção, porque elas vão revelar isso através das pequenas mudanças. Aí você fala, Rogério, mas e as pessoas que já são mais quietas, já são mais sozinhas? Essas vão ser ainda mais difíceis de você perceber essa mudança. Geralmente elas mudam as palavras que elas usam, elas mudam a forma que elas escrevem, elas ainda assim vão mostrar traços que estão mostrando para nós que existe alguma coisa de errado, que elas estão sofrendo e que elas precisam de ajuda. Então esses são os sinais de que alguém pode estar seguindo ou já estar dentro dessa condição de pensar no suicídio, tá bom? Então, o que a gente faz? Essa pergunta, você está bem? Ela vai gerar respostas, certo? Então eu vou te dar alguns conselhos do que você pode e não pode fazer quando você conversa com essas pessoas, para que você não piore a situação delas e na verdade você possa ter a abertura de ajudá-las e encaminhá-las para um profissional. Então, duas coisas importantes. Vamos lá para a primeira. Escute sem julgamento. Quando você conversar com essas pessoas, não faça nenhum tipo de julgamento quando elas estiverem conversando com você. Lembre-se, você vai perguntar se ela está bem. E se essa pessoa te dizer, não, não estou bem, na verdade estou até pensando em me suicidar, e ela vai começar a falar diversas coisas. Então, cuidado com esse momento. Se você não souber o que falar, não fale nada, só escute. Lembre-se que deixar ela falar já é importante. Só de você deixar ela falar, você está salvando aquela pessoa porque você está fazendo com que ela diminua essa massa cinzenta até que um momento possa diminuir tanto que ela comece a sentir mais a vida e depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Então essa pessoa está te explicando sobre o que está acontecendo com ela. Quais são as duas coisas que você não pode falar de jeito nenhum para essas pessoas? Primeiro, você vai interromper elas e você vai dizer, eu sei que você está passando, né? Não se preocupa com isso, é besteira. Logo mais, daqui uma semana está tudo bem, esquece isso. Então não faça isso, não tente dizer que você sabe o que ela está passando porque algo parecido aconteceu com você. Isso não existe. As pessoas são diferentes, elas experimentam a vida de formas diferentes e sentem e sofrem de formas diferentes. Não fale para uma pessoa que você entende. Eu sei que a intenção é boa, eu sei que você quer tentar ser empático, mas a gente não consegue de fato entender, até para nós profissionais, é difícil de se colocar no lugar da pessoa e verdadeiramente sentir o que ela está sentindo, tá bom? Então não interrompa ela para falar que você sabe o que ela está passando e que vai ficar tudo bem. Deixa ela falar. Aceita e recebe tudo aquilo que ela está te dando, que isso já está ajudando muito a pessoa. Só o fato de ela estar falando sobre aquilo que dói, tá bom? Segunda coisa, que é uma das piores possíveis. Por causa desse negócio de mídia social, dessa regra de vida onde todo mundo é feliz e perfeito, né? O que as pessoas falam muito é, nossa, você precisa olhar o lado positivo da vida, você precisa ser mais grato, vá para África ou vá para algum lugar de pobreza e veja o que está acontecendo para você ver que você está reclamando de boca cheia. Isso é muito cruel. O que acontece? Na primeira fala que você teve, que você disse que eu sei o que você está passando, mas na verdade você não sabe, você está fazendo com que piore aquela questão de rejeição que a gente falou. Lembra o número que eram dois motivos? O primeiro, rejeição. Então quando você fala para ela que sabe o que ela está passando, mas na verdade você não sabe, porque cada um tem uma forma diferente de experienciar isso, você aumenta essa certeza dessa pessoa. Fala assim, bom, realmente ninguém me entende, realmente ninguém quer me escutar. Então evite de falar isso. E qual que é o problema da segunda? De você ver o lado positivo das coisas. Você faz essa pessoa se sentir fraca, ela fala, você faz ela se sentir pior ainda,
Porque ela vai falar assim, nossa, eu realmente não tenho a capacidade de viver nesse mundo, eu não tenho a capacidade de ser grata, esse mundo não é para mim, é melhor que eu realmente saia dele. Então não faça isso. Eu sei que você quer ajudar, eu sei que você quer dar técnicas e oportunidades, mas principalmente para as pessoas que estão vivendo nesse momento dessa forma, isso não vai ajudar, na verdade vai piorar a situação delas. Então evite de falar isso. Só acolha, só receba, só escute. Né? Se você ficar meia hora, uma hora ouvindo essa pessoa falar, você já fez muito por ela. Você não tem ideia do que está passando dentro dela, o alívio que ela está sentindo só de estar falando. Né? Não misture utilidade com falar alguma coisa, com dar alguma resposta. O escutar essa pessoa já é muito útil, já vai servir muito para o bem-estar e para o desenvolvimento dela. Tá bom? Então não se esqueça disso, não falhem essas duas coisas, porque você não pode piorar o sentimento dela de rejeição e o sentimento dela de se achar fraca, de se achar que não é capaz e não faz parte de viver nesse mundo. Beleza? Segunda coisa, não, agora é bom a gente falar sobre duas coisas que você pode falar. Então, como a gente sabe que rejeição e se sentir um fardo são os dois grandes motivos, o que você pode fazer? A rejeição você corrige quando você demonstra carinho e atenção. Então você pode ser sincero com essa pessoa. Você vai falar, olha, eu sinto que o que você está me falando é muito intenso, é pesado e faz você sofrer e dói muito. Né? Eu peço desculpas porque eu não sei como te ajudar, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. Agora você acabou de resolver o problema de rejeição, porque agora essa pessoa vai pensar, nossa, realmente tem alguém aqui que se importa comigo, que está disposto a me ajudar, que está disposto a usar o tempo dela para me ajudar. Então, não sabe o que dizer? Seja sincero, fale isso, fala, olha, não sei como te ajudar, eu vejo que você está sofrendo, mas eu estou aqui. Nós vamos conseguir vencer isso juntos, eu estou do seu lado. Pronto, simples assim você causa uma transformação muito grande dentro dessa pessoa. Segundo ponto, como que você vai aliviar o fardo? Como que você vai aliviar o peso? Você vai oferecer ajuda, você fala, como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para que você possa melhorar? Por quê? Aí essa pessoa vai pensar assim, bom, pode ser que eu não seja um peso para todo mundo, porque essa pessoa está me oferecendo o tempo dela, a vida dela, ela se importa comigo. Então essas duas formas já vão cuidar da rejeição e do fardo que essa pessoa está sentindo. Coisas tão simples, viu? Duas coisinhas que você fala simples assim, você já vai estar dando um suporte muito grande para alguém que já está pensando nisso. Segunda coisa que é importante é encorajar uma ação, ou seja, você vai falar, o que nós podemos fazer juntos para melhorar isso? Você não acha que seria bom você procurar um profissional, né, da saúde para que você converse com ele? Eu vejo que você está sofrendo muito, seria bom que um profissional te ajudasse para aliviar toda essa questão, né, tudo isso que está acontecendo com você. E o que acontece que muitas vezes é muito difícil? Lidar com a negação. O que vai acontecer é que muitas vezes você está prestando atenção no ambiente, você ama as pessoas, às vezes é alguém da sua família, você viu que tem alguma coisa diferente, aquela pessoa mudou, né? Você sabe que tem alguma coisa acontecendo, ela está triste, ela está para baixo, ela não conversa, está isolada, mas toda vez que você pergunta se está tudo bem, ela fala que está. E simples assim, é seco, rápido, não quer falar sobre o assunto. Você não pode insistir, tá? E nem pode ficar todos os dias perguntando isso. Lembre-se, se você ficar como uma babá para essas pessoas, perguntando o tempo inteiro, toda hora, essas pessoas vão aumentar essa afirmação que elas sentem de que elas são um peso. Elas vão ficar, poxa, toda hora alguém tem que ficar perguntando como eu tô, toda hora tem que fazer essa pessoa perder o tempo dela porque está preocupada comigo, pô, eu realmente sou um peso na vida das pessoas. Então, o que acontece? O que você faz nessa situação? Você sabe que tem alguma coisa de errado. Você perguntou se está tudo bem, a pessoa te falou que está, você fala assim, você seja sincero, né? Você pode ser sincero. Você fala assim, olha, eu te conheço, eu sei como você é, eu amo você, eu me importo com você, eu sei que alguma coisa mudou, eu sei que alguma coisa está acontecendo com você. Se você não quer falar comigo, não tem problema, eu só quero que você saiba que eu estou aqui. Eu estou à disposição para quando você quiser conversar. E se não for comigo, converse com outra pessoa. Principalmente procure um profissional se você estiver precisando.
Mas não força a barra, tá? Não fica toda hora em cima, porque senão você reforça essa ideia de que essa pessoa é um peso nesse mundo, e isso não é bom para esse tipo de pessoa que está sofrendo essa condição, tá? E aí como que você faz? Você perguntou para a pessoa que ela está bem e ela falou que não, ela dividiu a história com você. O que que você faz após disso? Você não vai ficar todos os dias checando se está tudo ok. Ela conversou com você, ela falou tudo que ela está sentindo, então agora você precisa respeitar esse espaço. Daqui uma semana, daqui 15 dias, você vai e pergunta de novo, e aí, tá tudo bem? Tá melhorando? Tá precisando de alguma coisa? Você não pode fazer isso diariamente, lembre-se, se ela sentir que você está perdendo muito tempo com ela e você está forçando a barra, ela vai sentir que ela está sendo um peso na sua vida. Então, na primeira conversa você já ajudou, já deu suporte e já falou que você está disponível. Então não fica muito em cima, porque isso pode atrapalhar o processo dela, tá bom? Então, tudo isso, todas essas formas, fazem com que você possa identificar e ajudar as pessoas que estão passando por essa situação. Então, um caminho que ele acaba se tornando muito, quase como uma direção para o suicídio é a depressão. Né? As pessoas que estão sofrendo por depressão, elas têm, vamos assim dizer, uma facilidade muito maior de chegar ao suicídio exatamente pelo estado que elas já se encontram. E aí, o que eu quero dividir da minha experiência com vocês? Além de ser psicólogo há mais de 10 anos, além de ter passado e vivido isso e sentido isso, e eu vou falar sobre essa experiência, eu já, né, estou trabalhando com pessoas por todo esse tempo e eu vejo que todas elas têm essa linha. Né? Todas as pessoas que estão sofrendo por depressão, elas chegam através desse mesmo caminho que é a negação de si. É a falta de conhecimento de si mesmo. Por isso que todos os vídeos que tem no meu canal, você vai ver que eu sempre estou falando de autoconhecimento. Eu sempre estou falando para você se amar, para você se cuidar, para você descobrir quem você é, para você ser honesto com as suas decisões, para você ter a consciência de quem você é todos os dias, por que você fala o que você fala, por que você é o que você é. Porque a falta disso é onde vai te levar à depressão. E a depressão que vai te levar ao suicídio. Vou te contar meu caso então, para você só para você ter uma ideia de como tudo isso que eu estou te falando é real e verdadeiro e faz muito sentido, tá bom? Então, eu comecei a ter depressão, sempre fui uma pessoa que estava sempre muito preocupada em ajudar todo mundo. O problema quando você faz isso em excesso, principalmente na adolescência, é que como você está sempre disposto aos outros, você uma hora vai se perder completamente e não sabe quem você é, porque você fala sim para todo mundo e aí você não está falando sim para você mesmo. Então eu me perdi, né? Nessa minha fase da adolescência querendo ajudar todas as pessoas, eu me perdi. E aí porque eu me perdi, eu entrei nesse processo de depressão, já não sabia mais quem eu era, já não sabia mais o que queria, já não sabia mais o que me influenciava para o bem e para o mal. E isso vai te entristecendo a cada dia, porque você já não sabe mais se relacionar com a vida. Então essa depressão ela vai piorando. E aí o que aconteceu? Na hora que eu senti que eu estava começando a ficar estranho, diferente, triste, eu comecei a ler, comecei a buscar vídeos. Naquela época não tinha como tem hoje, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que as pessoas possam ter acesso a esse material e entender que existe uma forma de sair disso. Então eu comecei a pesquisar, entrei na faculdade de psicologia com o propósito de conhecer mais, de entender mais sobre o pensamento humano. Mas qual foi o problema? Eu estava fazendo tudo isso sozinho. Sozinho. Não tem como você sair dessas situações sozinho. Dependendo do seu sofrimento, você vai precisar de um profissional para te ajudar. Agora eu sempre recomendo para todas as pessoas, terapia é uma coisa que todo ser humano devia fazer. Não só por fazer, mas porque terapia não é só para cuidar de problema. Terapia também é para você aumentar a sua capacidade de conhecer mais sobre você mesmo. Então terapia transforma. Então vamos lá. Primeiro ano de depressão tentando resolver sozinho. Segundo ano de depressão tentando resolver sozinho. Terceiro ano de depressão cada vez pior, cada vez pior. Não achava respostas, não achava soluções, não falava com ninguém, preste atenção, não falava com ninguém, não falava das minhas dores, não falava dos meus sofrimentos. A minha namorada, que é hoje minha esposa, era a única que sabia de perto do que estava acontecendo. E olha como é importante o feedback. Terceiro ano,
pensamentos suicidas. Por quê? Olha que coisa interessante, essa massa cinzenta que os cientistas descobriram. Quando eu estava nesse momento já de pensamento suicida, eu não conseguia mais sentir a vida, eu não conseguia mais pensar em nada, né? É muito estranho isso, só quem vive isso sabe. Se eu beber alguma coisa eu não sinto nada, se eu sair com as pessoas eu não sinto nada, comer a comida que eu gosto eu não sinto nada, nada me traz nenhum benefício, nada me traz nenhum sentimento, parece que eu estou morto por dentro. É agoniante, é desesperador. É por isso que o cérebro vai procurar o suicídio, porque é uma maneira de você aniquilar a dor de uma vez por todas. Mas isso é só o seu cérebro tentando achar o caminho mais fácil. Essa não é a única saída, entendeu? Por isso que há uma saída, porque o seu cérebro está sofrendo tanto que ele vai procurar o jeito mais fácil de aliviar toda essa dor que você está sentindo. Mas essa dor aconteceu exatamente por vários anos você ter se negado por todo esse tempo, você não ter falado sobre as suas dores, você não ter partilhado isso com outras pessoas. Então o que que aconteceu? Terceiro ano, já muito ruim mesmo. Minha namorada, então, naquele tempo, chega e fala para mim: se você não procurar ajuda, eu vou terminar nosso relacionamento, porque você não está conseguindo se ajudar sozinho. Veja a importância de um feedback. E aí, então, decidi procurar ajuda porque não queria perder ela. Era meio a única coisa que eu tinha naquele momento, né? A relação com ela era a única coisa que eu tinha. Então, fui para terapia porque não quis perder ela. E depois da terapia, depois de 6 meses de terapia, eu era outra pessoa, sem remédio, sem nada. Preste atenção nisso, tá? Eu não estou falando que você deve ou não deve tomar remédio. No meu caso foi sem remédio. Então eu conversei por 6 meses com um terapeuta e após falar sobre minhas dores, minha vida, minha história, eu ia sentindo que a cada sessão eu ficava mais leve, vivendo essa experiência real de que a massa cinzenta estava indo embora, sabe? De que estava liberando essa energia, essas conexões no meu cérebro. Até o momento que depois de 6 meses eu comecei a sentir a vida. Eu comecei a sentir prazer nas coisas, eu comecei a desenvolver propósito, eu comecei a pensar mais no meu futuro, a ter motivação, a ter capacidade de escolher. E aí, tudo isso, toda essa transformação que tive na minha vida, que foi o que me deu mais força para me tornar o que eu me tornei hoje, né? Um profissional de psicologia que tem paixão e amor em desenvolver projetos, em gravar vídeos, em falar sobre coisas que possam fazer a sua vida ser melhor. Porque eu sei o quanto isso me transformou, eu sei o quanto isso me salvou. Então eu quero trazer isso para as pessoas, eu quero que todas as que estejam sofrendo, ou as que estejam sofrendo sejam livres disso e que previna também para que ninguém chegue nesse buraco, para que ninguém chegue nessa condição que eu cheguei, porque é muito ruim, é muito desesperador. Eu acreditava verdadeiramente que não existia nada que eu pudesse fazer, que eu nunca ia melhorar. Então, se você está passando por isso, se você sente isso, eu preciso que você saiba que há uma saída, há uma forma de resolver isso. Você precisa falar sobre as suas dores, você precisa falar sobre aquilo que te machuca, você precisa procurar um profissional para que possa te ajudar nessa caminhada, tá bom? Essa é uma grande forma de você chegar lá. Você precisa se conectar com as pessoas. Então, um profissional de saúde é a melhor opção nesse momento, tá bom? Porque ele vai estar lá inteiramente para você, para se dedicar ao seu problema, às suas dores e à sua vida, tá? Então, há uma saída. Eu sei que é desesperador, eu sei que dói, mas se você se encontrar, se você descobrir quem você é, se você falar sobre os seus sentimentos, se você se amar, você vai começar a sentir a vida de novo, você vai começar a sentir prazer novamente, você vai começar a ter propósito e motivação, tá? Então, eu espero que você tenha assistido esse vídeo inteiro, que você tenha escutado o que eu falei, que você acredite nisso. Porque eu sei que nessa fase, nesse desespero, nesse momento, a gente não acredita em nada. Mas busque ajuda profissional. Eu te garanto que se você falar sobre os seus problemas, se você conversar com alguém, você vai ser capaz de sair dessa situação e poder ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida onde você se sinta realizado com aquilo que você faz, tá? Eu vou estar aqui à disposição, tem meus contatos todos aqui no meu canal. Fique à vontade para me procurar, tá bom? Para a gente conversar e fazer o que for melhor para que você possa viver e viver plenamente. A vida é uma só, ela passa rápido demais. Então a gente merece viver ela da melhor forma possível todos os dias,
Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês gostaram, espero que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, porque 800 mil pessoas se suicidando todo ano não dá. Não dá para imaginar a quantidade de gente que está sofrendo e não está encontrando respostas, não está encontrando solução. A gente precisa divulgar mais essa mensagem e levar isso mais adiante. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.